Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Solução de Engenharia, e estou aqui no novo quadro Dicas em Minutos. Antes era dica em segundos, só que eu não estava conseguindo falar em segundos, então resolvi alterar para dicas em minutos, tá? E nessa primeira dica em minutos eu vou falar sobre o solo coesivo. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, cenas comuns em estradas de barro Brasil afora é a seguinte: quando é no verão, ela é dura como uma rocha, como um pavimento de concreto, claro, que solta muita poeira. E quando é no inverno, ela fica muito mole, promovendo atoleiros, confusão, sujeira, tá? Então, ela fica totalmente mole. Então, por que é que aquele mesmo solo no verão, ele é duro e no inverno ele é mole? Ele é rígido e ele é plástico. O que é que faz com que isso ocorra com o solo de barro? Na realidade, aquele barro, aquele pavimento de barro, ele é o quê? Ele é um solo argiloso. E o solo argiloso, ele tem o quê? Ele é um solo coesivo. E o que é um solo coesivo? O solo coesivo é a atração entre as partículas do solo. Então, o solo coesivo, ele atua por atração das partículas, tá? Então, veja, e o que é que dá, quais são as fontes, das principais fontes dessa atração? Primeiro, cimentação. Segundo, atração eletrostática e eletromagnética. E terceiro, ligação e adesão de valência primária. Eu não vou entrar em detalhe desses fatores que afetam aqui, porque eu não quero entrar nesse lado mais fino, mais aguçado da coesão, tá? Eu quero entender a coesão em si. Eu quero que a gente entenda a coesão em si. Então vamos ver aqui. O que afeta a coesão do solo argiloso? Primeiro, a superfície específica do solo. Como você sabe, a superfície específica de um determinado produto é a soma de todas as áreas das partículas. Ou seja, ela é dada em metros quadrados por quilo. Então, quanto maior for a superfície específica, mais fino é esse material, tá? Então, quanto mais fino, maior a superfície específica. E também quantidade de água presente nesse solo. Então já está praticamente explicado, né? No verão ele é duro como uma rocha, no inverno ele é mole devido à presença de água. Então por que a superfície específica do solo ela afeta a coesão do solo argiloso? A coesão das partículas baseia-se na ação capilar e na tensão superficial da água. Atua apenas na superfície de uma partícula de solo. Então veja, se a coesão ela atua na partícula, se eu tenho essa partícula desse tamanho e essa desse tamanho, então você vai ter aderência. Agora, se eu vou diminuindo, você vai tendo mais superfície para ter essa atração. Então, quanto menor for a superfície, a área da partícula do solo, maior será essa atração. Ou seja, a coesão ela é diretamente proporcional à superfície específica do solo. Ou seja, quanto maior a superfície específica, maior a coesão do solo. E como nós sabemos, esse dado é muito importante para solo argiloso, solo de siltes. Por quê? Porque a coesão, a coesão é a resistência a cisalhamento do solo. Quanto maior a coesão, maior a resistência ao cisalhamento. E a água? A maior coesão ocorre quando um filme muito fino de água está presente entre a superfície dos grãos. Por quê? Porque esse pequeno filme de água, ele atua como um ímã, ligando essas partículas. Então, quando você tem aquele solo no verão, que a gente pensa que ele está seco, ele tem uma fina partícula, que ele tem uma ligação muito forte entre as partículas, entre uma fina camada, que ele tem uma adesão muito forte entre as partículas. Por isso que o solo argiloso seco, teoricamente, ele é muito rígido, ele é difícil até de escavar, tá? Então vamos olhar aqui. Esta presença das moléculas de água, nessa água, essa fina, filme fino de água, faz com que a aderência entre as partículas seja muito grande, muito forte, tá? Agora, quanto mais água tem, mais você vai afastar as partículas e menor será essa força de atração. Então, por isso que no inverno a água começa a penetrar nesse solo e começa a afastar os grãos. Então, em cima disso, que é baseada a teoria do CPR-Grout, né, que é a tecnologia que faz um tratamento de solo mole, que faz um enrijecimento do solo mole. Porque você coloca os geodrenos, você bombeia o GeoGrout e ele expulsa água e aumenta a rigidez do solo, consequentemente
a sua capacidade de carga, a sua resistência ao cisalhamento. Se alguém tiver curiosidade, tem vídeos no canal sobre o CPR Grout, ok? Então veja, é exatamente por isso que no inverno, se a gente vai escavar, você pode ter problemas de ruptura, ter problemas de acidente, e já no verão você escava a argila completamente na vertical. Por quê? Porque aquela fina película de água está fazendo uma atração muito forte entre as partículas, ok? Então era isso que eu queria falar sobre a coesão do solo argiloso. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrar no canal, se cadastre e ative o sininho. Todas as vezes que o vídeo entrar, você será notificado. Outra coisa, espalhe esse nosso canal do YouTube para seus amigos, para que mais gente comece a conversar, a debater engenharia, para a gente cada vez aumentar a qualidade da nossa engenharia civil. Lembre-se, amanhã, dia 5 de fevereiro de 2020, mais uma live vai para o canal às 8 horas de Brasília, às 20 horas de Brasília, 8 horas de Brasília da noite, né? Mais uma live interessante para a gente debater a engenharia e, como eu falei anteriormente, para melhorar cada vez mais a nossa engenharia civil, ok? Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá, e também lhe aguardo na live de amanhã, ok?